Vou colocar aqui a imagem. O nome da série é Todo Dia a Mesma Noite. Esse é o nome da série na Netflix que trata sobre esse assassinato, na verdade, que aconteceu na Boate Kiss em Santa Maria. Eu vou colocar aqui a imagem deles para que a gente possa ter a ilustração também enquanto a gente fala, que eu acho que é mais fácil de se comunicar, inclusive, tá? Tá aqui, ó. Essa é a imagem da série. Quero saber se vocês já assistiram ou não. Quero saber a opinião de vocês, se vocês assistiram, o que vocês sentiram assistindo isso. Mas essa é a polêmica do momento com a Netflix. Por quê? Porque alguns familiares das vítimas desse caso se sentiram um pouco incomodados. Porque é um incômodo, né? É um incômodo justo e um incômodo que acontece, inclusive, em outras obras. Quando a gente está tratando de um crime real que envolve pessoas que ainda estão vivas, que ainda estão sofrendo por aquilo que aconteceu. É uma situação muito complicada, muito delicada, e alguns desses familiares se incomodaram com essa obra. Alguns comentários, inclusive lá no Instagram da Netflix, falam como se a Netflix estivesse se aproveitando de uma tragédia para ganhar dinheiro, para ganhar recurso, para ganhar atenção, para, enfim, um monte de coisa. Existem outras obras que tratam de crimes reais, né? Existem várias outras. Umas com mais cuidado em tudo. Mais cuidado em relação a cuidar com a abordagem, porque sabe que tem gente que está sofrendo ainda com aquilo. Cuidado com roteiro, direção, enfim, tudo isso. Existem outros casos de uma série na Netflix de um assassino em série, que eu não lembro, o Dahmer, eu acho que é esse o nome. Se alguém souber o nome da série, comenta aí também, que já me ajuda e também já participa da conversa. Essa série também gerou um monte de discussão, justamente por estar retratando um crime real que, na verdade, quem está ganhando dinheiro com isso não são os familiares das vítimas, as pessoas que sofreram e continuam sofrendo, e vão continuar sofrendo, e vão continuar sentindo falta. E, na verdade, eles só acabam assistindo e vendo uma tragédia que afetou eles diretamente, que modificou a vida deles completamente, sendo passada, né? Sem muito cuidado ou com qualquer crítica que seja desses que perderam alguém. No caso do Todo Dia a Mesma Noite, eu acho importante que se faça obras para que a gente possa falar sobre isso, principalmente num caso como esse, que eu não sei se você sabe, mas até então não se teve justiça. Até então, nós estamos vivendo um crime que aconteceu tem 10 anos e ainda não se chegou no mínimo de justiça para aqueles que ficaram sofrendo e que não conseguem dormir direito, né? Sem falar que essa série, que deveria ser um filme, essa série, ela é horrível, tá? Então, para os familiares, para quem tem alguém diretamente, ou que para alguém que perdeu alguém direto, não um conhecido de alguém, que isso também já é muito complicado, mas para as pessoas que se envolveram nessa tragédia diretamente, eu acho que essa série é bem desrespeitosa. Eu acho que ela é bem ruim. Ela não tem roteiro, é um roteiro horroroso, é um roteiro horrível. Os atores, todos eles, aqueles que se aceitaram fazer um sotaque gaúcho, eles não sabem que sotaque é esse que eles estão fazendo, eles estão forçando um sotaque que quase não existe. Quase não existe. Existem pessoas em algumas regiões do Rio Grande do Sul que falam da maneira que está sendo retratada nessa série, mas definitivamente aquilo ali não é a realidade. Fica até difícil de se relacionar com aqueles personagens por uma péssima atuação, por um roteiro horroroso, um roteiro raso, que fica só no baguria, tchê, mas que barbaridade, a vírgula, a qualquer coisa.
sabe? Um roteiro que não sabe usar essas palavras que regionalmente são colocadas em diversos contextos, mas quem vive entende, sabe quando usar, como usar. No caso dessa série, não. É o tempo inteiro para tentar te lembrar que isso se passa no Rio Grande do Sul e olha como a gente está se esforçando para respeitar teoricamente, essa tradição que existe nessa região. Essa série, ela, fora isso, que já é ruim, que já é horrível, essa série, ela, como eu disse, não tem roteiro. Não tem roteiro nenhum. É bom dia, é o boa tarde, é uma frase que faz com que o pensamento complexo de um pai que perdeu a filha mude completamente. São frases. Uma frase se resolve dilemas que eu não imagino como poderia ser resolvido. Eu não consigo imaginar quanto tempo levaria para se resolver um dilema daqueles. É uma série realmente bem complicada de se assistir. E tendo em conta, ou tendo em vista, que a gente tá ali sentado assistindo uma tragédia tão recente que aconteceu no nosso país, que a gente se envolveu de uma maneira tão, ao mesmo tempo que profunda e dolorosa. Algumas regiões, eu sei, do país não se envolveram da mesma maneira, foi mais superficial, mais um jornal nacional, uma matéria na televisão. Ainda assim, eu tô aqui sendo muito sincero como alguém que morou no Rio Grande do Sul bastante tempo e mora atualmente também. É difícil de assistir, de ruim, de uma série ruim. É um filme que foi filmado, é um filme, a direção filmou como um filme, recortou em vários pedacinhos e essa direção não sabe filmar como uma série, nem a edição não sabe montar como uma série. Parece inclusive que tem trechos de personagens ali, de pais que perderam os filhos, que foi completamente retirado dessa série por ser muito ruim mesmo. Assim, a atuação ruim, difícil de manter um diálogo, monólogos que teoricamente deveriam existir nessa série, de alguém se exaltando ou de alguém colocando a dor pra fora, tentando demonstrar o como isso machuca. Os monólogos são horríveis e duram 1 minuto e meio, 2. Nem isso. Os monólogos são 2, 3 frases. E de novo, você pegar uma série, como ele se propõe a fazer aqui, uma série, todo dia, mesma noite, o incêndio da Boate Kiss, e você usar de muleta o fato de que é um crime, é muito doloroso, as pessoas já conhecem essa história, o mínimo que seja, não é muito difícil de você sentar e se envolver por aquelas histórias, teoricamente, né? Porque, de novo, é um crime, são muitas vidas, a gente viu o que aconteceu, a gente acompanhou, porque foi no nosso país, e ainda assim é uma série, parece que foi feita a toque de caixa. Parece que a Netflix tem um número de filmes para cada país que ela precisa entregar pro sei lá qual motivo, se é meta, se é uma maneira de representatividade para que cada país tenha as suas obras, não sei. Não sei qual é a razão, mas o fato é que a Netflix ela lança muita coisa ruim, de vez em quando uma coisa ou outra é muito boa ou chama muita atenção, ou apesar de ser muito ruim acaba estourando uma bolha e cria um hype todo em volta disso. Essa série sobre o incêndio da Boate Kiss é uma tentativa de deixar isso ainda vivo na memória das pessoas, para lembrar como isso ainda não foi solucionado, as pessoas seguem sofrendo, mas ela não consegue se sustentar, ela não consegue se manter. É torturante assistir 2 episódios dessa série. É horrível de se assistir porque é ruim, porque não se preocupa no mínimo, em criar uma maneira da gente se entender um pouco mais
sobre a história daquelas pessoas e o que elas passaram naqueles dias. Eles tentam mostrar o horror que foi o dia do incêndio, eles tentam mostrar como foi horrível os próximos meses que se passaram, a luta desses pais e desses familiares e desses amigos. Tentam, mas é muito ruim. É muito ruim. O roteiro é muito ruim. O roteiro é muito superficial. O roteiro não tem cuidado nenhum. O roteiro não tem sentimento nenhum. E é uma coisa que carrega muito sentimento. E você se tentar manter uma série só nesse sentimento das pessoas que sofrem ainda com isso e das pessoas que se envolvem com essa história, você tentar manter uma série só nisso, não tem como. Não tem como. O roteiro, eu vou me pegar só no roteiro da série, tá? Não nas outras coisas. Mas só o roteiro em si, pra mim, já é desrespeitoso num nível absurdo. Desrespeitoso, muito desrespeitoso. Porque é muito raso. Porque não tem tentativa nenhuma de construir aqueles personagens que são reais, né? Que em algum momento são reais. Mas ali, naquela obra que está sendo construída, personagens de um crime real que não se tem um mínimo de cuidado, de tentativa de tentar desenvolver, de tentar me mostrar quem são essas pessoas efetivamente. As tentativas que essa série tem de fazer é uma cena mostrando a foto em família e tentando mostrar como é a personalidade ou o temperamento de cada uma dessas pessoas e durante o processo como cada um se manifesta. Alguns se exaltam mais, outros são mais contidos, mas muito precisos e pontuais. Mas não dá, não dá, é muito ruim. E eu entendo a polêmica disso tudo, eu entendo também a importância de se fazer e a tentativa de tentar manter isso vivo na cabeça das pessoas. Mas essa obra aqui é descartável. Essa obra aqui é realmente a única coisa que se pode defender ou dizer que tem como objetivo realmente é o alcance da Netflix. É muita gente que tem a Netflix, tem muita gente que assiste, a Netflix ainda segue tendo 3 das séries mais assistidas em streams do mundo, e fora isso não se tem mais nada. Não se tem nada, nenhum cuidado de construir uma série com um roteiro, com diálogos que tentem chegar o mais perto possível da dor e do sofrimento dessas pessoas, para tentar representar de maneira mais fidedigna o sofrimento das pessoas, para que isso possa chegar em pessoas que não acompanharam isso, porque a Netflix não é só Brasil, é o mundo todo. Então, uma pessoa que não ouviu falar sobre esse caso, que cair nessa série aqui, eu sei o que essa pessoa vai pensar sobre essa série. É um filme ruim. É um filme ruim, mal construído, sem cuidado nenhum, sem cuidado com o acabamento. Tem episódio que você tem a imagem crua da câmera, sem edição nenhuma. Antes de colocar as bordas, aquelas bordas pretas que tem na série, tem segundos de episódios que é o bruto da câmera aparecendo nas duas partes, de cima e de baixo, para você ver como isso foi feito de maneira assim, termina logo. Tem prazo, tem que terminar logo, e dá pra perceber isso. Dá pra perceber, como eu disse, no roteiro, dá pra perceber na edição, dá pra perceber na montagem dos episódios, dá pra perceber na maneira que eles contam a história. Então, que essa polêmica toda sobre essa série, que é muito ruim, a atuação das pessoas é muito ruim. Não sei se dá pra salvar um ou outro ali. Eu acho que tem 2 ou 3 atores ou atriz que se destacam, que eles também se negam um pouco a fazer aquele sotaque forçado que eles tentam pedir o tempo inteiro de todo mundo que tá atuando. E também tem um ou outro que se destaca ali porque, sei lá, é um pai de uma vítima que mora em São Paulo.
Então ali você percebe um cuidado maior ou uma facilidade maior para lidar com aquela história. O resto é realmente bem difícil de se assistir. É isso que eu tenho para falar sobre essa série. Se vocês já assistiram ou não, eu recomendo que você assista, mesmo que seja muito ruim, porque a polêmica toda pelo menos tem que servir para que a gente lembre que nada foi resolvido ainda. E tem 10 anos já. 10 anos é muito tempo. 10 anos é muito tempo sem nada. Você imagina com